Pois bem, eu disse para vocês que o cérebro mais famoso é do Henry Molaison, né? De fato é, porque é um caso mais antigo, tá bem? A cirurgia dele foi feita, se não me engano, lá pelos anos 50, não estou lembrando agora o ano da cirurgia do Henry Molaison, tá? Mas foi alguma coisa perto dos anos 50. O caso aqui do Clive Waring aconteceu em 1985, então é um caso mais recente, tá? Temos aí 35 anos praticamente. Mas o que aconteceu? Ele era músico, ele era maestro. Temos aqui uma foto dele trabalhando, né, como regente, músico, tá? Mas ele tem um caso de herpes encefálica e ele começa a ter a sua memória prejudicada. E não só a questão da memória anterógrada. No caso do Henry Molaison, ele se lembrava de quase tudo até o momento da própria cirurgia. Tá? Até o momento da própria cirurgia. Então, ele tinha lembranças até os seus 27, 26 anos aproximadamente. Mas ele não conseguia formar novas memórias daí para frente. No caso desse sujeito aqui, a coisa foi muito, muito, muito mais grave. Por quê? Porque a memória retrógrada dele também ficou prejudicada. Então, ele se esqueceu de quase tudo. Ele não se lembrava o nome da esposa dele. Tá? E a memória anterógrada, ou seja, a sua capacidade de aprender, também ficou prejudicada. Então nós temos aqui esse livro escrito pela sua própria esposa. Né? Aqui, ó, O Homem com 7 segundos de memória. Então, em algum momento se diz que ele tinha no máximo 30 segundos, tá? Mas, em geral, a memória dele durava 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais do que isso ele não segurava na sua própria memória. Então a vida do sujeito fica um transtorno. Tem essa passagem aqui, né? Ele tirou o termômetro da cama e tal, querida. Sim, meu amor. Né? Ele tem uma sensação de estranhamento, né? Eu não consigo pensar, lembrar do seu nome. Né? Ela fala, Débora. Né? Ah, Débora. Muito bem. Tá? Não se preocupe, meu amor. Né? Nós vamos tirar a temperatura agora e depois vamos ligar para o médico. Então, olha só o diário dele. Então ele, portanto, não era mais capaz de perceber alterações no mundo. Mas ele ainda se lembrava como escrever, como falar, como andar, como tocar. E por incrível que pareça, tem um momento em que ele recebe o seu coral e ele consegue reger o seu coral. Ele não lembrava nem o nome da esposa. Ele não lembrava a sua formação. Ele não lembrava dos episódios da sua vida. Mas ele lembrava como reger o coral. Né? Por quê? Porque parece que algumas redes neurais dele, né, algumas redes que tocavam certos aspectos da sua memória, não foram atingidas de todo. Então, olha só o diário dele aqui. Que coisa doida. Aqui, 8 horas e 7 minutos da manhã. Eu estou totalmente acordado. Né? Aí, acho que é 8h31. Agora eu estou realmente acordado. Né? Depois, 9h06. Agora eu estou totalmente acordado. Então, ele ia escrevendo, ele não se lembrava de ter escrito que ele estava acordado minutos anteriores. É como se ele acordasse a todo instante. É como se a consciência dele se despertasse a todo instante. Porque ele não tinha memória de momento nenhum há minutos atrás. Olha que drama, olha que trágico, tragédia que é a vida do sujeito nessas condições. Tá? Nós temos, já falei para vocês, temos um filme que retrata isso. Né? Eu apontei lá em cima, não disse que filme que era, mas é um filme infantil também. Qual que é o filme? Procurando Dory. Lembram da Dory? Né? A amiguinha do Nemo? Lembram desse filme? Tem o primeiro filme Procurando Nemo, que eles conhecem essa menina que tem um problema de memória recente. Depois temos a animação, na qual a Dory é a própria protagonista. Nós temos ali, nossa, quando eu comecei a assistir, me deu um desespero de ver os pais dela falando com ela, né, tentando ajudá-la dentro dessa condição de completa incapacidade para formar memórias recentes. O comecinho do filme, o comecinho da história é
perturbador, né? Para quem é pai, para quem é mãe, é um comecinho perturbador, porque de fato ela não se lembra de quase nada, tá? E depois ela esquece da família, e enfim, tem toda a trama, né? E obviamente o final é feliz, acaba que ela vai se lembrar da família, acaba que ela vai conseguir voltar para casa, né? Mas enquanto ela não volta, ocorre a aventura que dá ensejo ao filme. Mas é o caso dela, né? É o caso dela, da criatura, da pessoa que não consegue mais formar memórias recentes e que, portanto, não consegue aprender mais nada. Então, para mim, né, que estou trabalhando com o tema da aprendizagem o tempo todo, o tema da memória e da consciência são temas que hoje, para mim, estão completamente imbricados, interrelacionados. Continuando a nossa ilustração cinematográfica da nossa aula, né, nós temos também um outro filme anterior ao filme da Dory e que é literalmente inspirado no caso do Clive Wedding. Literalmente, tá? Até mesmo expressões do Clive Wedding são utilizadas nesse filme que eu vou mostrar para vocês agora e que talvez muitos de vocês conheçam. Então olha essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, eu acordei, eu estou acordado. Depois, aqui, cadê? Tem várias vezes aqui. Aqui, ó. Eu estou acordado, né? Agora eu estou acordado. Estão vendo isso aqui? Aqui, ó. Now I am awake. Isso que eu disse para vocês, como se eu estivesse acordando a todo instante. Então, há um filme que literalmente copia a situação do Clive Wedding, tá? Que é o filme Memento. Memento, que significa, que nós traduzimos aqui em português, né, por amnésia. Em português o filme ficou Amnésia, tá? Mas memento, na verdade, significa lembrar. Tem até uma expressão latina muito famosa, memento mori, né? Lembre-se da morte. Então, o caso do protagonista aqui do filme é um sujeito que teve a sua mulher morta, tá? Estuprada e morta, e ele, na hora que foi proteger a esposa, ele foi agredido pelo assassino, ele bateu a cabeça na parede, e a partir dali ele passa a ter um problema de amnésia anterógrada, ou seja, ele não consegue formar novas memórias, tal como a Dory, e mais ou menos parecido com o Clive Wedding. O problema do Clive Wedding é que ele não só não lembrava do passado, como ele também não conseguia aprender coisas novas. No caso do filme, ele lembra-se do passado, mas não consegue aprender coisas novas. Então, esse sujeito aqui, a princípio, parece que ele está muito mais identificado com o Henry Molaison, tá? Com o Henry Molaison. Mas o interessante é que, definitivamente, essa expressão eu estou acordado, estou acordando, estou acordado, ele repete várias vezes no filme. Então, a indicação ela é direta. E aqui na mão dele, tá vendo? Ó, ele tatuou isso aqui. Remember Sammy Jenkins. Então lembre-se de Sammy Jenkins. Então, como ele estava com essa dificuldade de formar memórias, ele anda sempre com uma câmera Polaroid, tá? Então ele tira foto das coisas, das pessoas e faz anotações nas coisas. E por isso que o filme recebe o nome de Memento, que significa lembrete. E depois ele pega e tatua as informações no corpo, para que ele possa lembrar daquilo que ele precisa lembrar. Então aqui ele tatuou de um jeito espelhado, para que ele só consiga ler no espelho. John G. raped and murdered my wife. Então quando ele está na frente do espelho, nessa cena aqui, ó, and murdered my wife. Na frente do espelho, ele consegue ler o que está escrito nessa frase especificamente. Mas tem uma série de outras frases, todas elas que dizem respeito ao que aconteceu, tá? Porque agora ele está buscando vingança. E essa expressão aqui particularmente, né, Remember Sammy Jenkins. Por quê? Porque existe um personagem no filme que é um senhor que também padece do mesmo problema que ele. Tá bem? Então é como se fosse aqui o próprio Clive Wedding, tá? Que tem a sua esposa, e aí ele vai, enfim, toda hora aparecem algumas cenas em branco e preto dele tratando com o Sammy Jenkins, ainda quando o próprio protagonista tinha memória, né?
E aqui tem uma frase que é muito relevante para o texto, né, para o filme, que é essa: todos nós precisamos de memórias para nos lembrarmos de quem nós somos. Né? Se nós perdermos as memórias, né, inclusive as memórias a respeito de nós mesmos, nós não saberemos mais quem nós somos. E até mesmo diante do espelho, nós não conseguiremos nos reconhecer. Então é um filme mais pesado e é um filme que ele tem uma ordem invertida. Isso aqui é muito louco. Tá? Por quê? Porque a gente sabe como o filme acaba, mas não sabe como o filme começa. E no fim das contas, né, apesar de ele acreditar que ele criou um sistema para superar a condição dele, né? Ele fala assim: eu tenho uma certa condição, né? Eu tenho uma certa doença. Apesar dele acreditar que ele conseguiu resolver o problema dele com essa estratégia, né, das anotações, apesar disso, ele não conseguiu. Então, na verdade, ele está completamente confuso e ele não sabe de verdade o que está acontecendo. Mas isso a gente só descobre no começo do filme. Então, aqui, ó. Então ele vai tatuando certos fatos. Então, esse aqui é o fato 5, né? O fulano é drug dealer, é traficante. Aqui ele faz a tatuagem da placa do carro do sujeito que ele acha que é o assassino da mulher dele. Aqui tem um outro lembrete: nunca atenda o telefone. Então aqui, ó, fato 1, os fatos, fato 1, fato 2, tá vendo? Então, essa é a estratégia que ele encontrou para tentar superar o problema da memória. De fato, ele consegue lembrar que ele tem um problema de memória, isso ele consegue lembrar, porque às vezes tem pessoas que não conseguem nem lembrar que tem o próprio problema. É o que vai acontecer com as pessoas com Alzheimer. Né? Quando a pessoa tem Alzheimer, ela, infelizmente, nem isso ela vai conseguir perceber. No comecinho ela começa a perceber que ela está com dificuldades e tal, mas depois a pessoa vai ficando tão confusa, porque o que mais é apavorante no Alzheimer é essa confusão que a pessoa vai vivendo, né? Ao ponto dela não saber se ela tomou remédio, ao ponto dela não saber onde que é o banheiro da casa dela, enfim, quem são as pessoas que moram com ela, né? Isso está muito bem retratado naquele filme O Pai, do Anthony Hopkins, né, que inclusive ganhou o Oscar agora por causa desse filme. Seguimos. E infelizmente, nós também temos os casos de prejuízo das memórias retrógrada e anterógrada presentes nas chamadas demências, né? Sobretudo no caso do Alzheimer. Aqui as memórias retrógradas estão prejudicadas e as memórias anterógradas também. Então a pessoa passa a esquecer coisas do passado e também passa a não conseguir mais formar memórias recentes. E um dos testes, né, que o médico faz para o paciente é perguntar onde ele está, qual que é a data, onde ele está, qual é o nome dele, qual que é a data daquele momento em que ele está fazendo a consulta, qual é mais ou menos a hora. Você tem noção se agora são 2 da tarde, 2h30, 3 horas, né? Então, geralmente, quando a pessoa passa a não ser capaz de falar o dia, ou seja, quando a pessoa passa a não ser capaz de identificar o momento do dia, a hora do dia em que ela se encontra, esses indicadores já são, portanto, indicadores de que o Alzheimer ou de que a demência está avançando. Tá? Por quê? Porque a pessoa está perdendo a capacidade de lembrar de como se conta, a pessoa está perdendo a capacidade da memória recente, a pessoa não lembra se ela almoçou, não lembra se ela tomou café da manhã, não lembra se ela tomou os remédios do dia. Pode acontecer da pessoa tomar o remédio uma vez, depois tomar o remédio de novo, depois tomar o remédio de novo, porque ela não se lembra. E para evitar o risco de ficar sem remédio, a pessoa acaba se intoxicando. Por quê? Porque ela não consegue lembrar que ela acabou de tomar o remédio. Então, a memória está afetada e, portanto, a sua capacidade de se perceber no tempo também está afetada. Por quê? Porque o tempo depende da memória. O tempo depende da capacidade que a pessoa tem de perceber as mudanças recentes para que ela consiga, portanto,
perceber a passagem do tempo. Tá? E além disso, se acresce a dificuldade que a pessoa passa a ter para fazer a contagem. Um dos testes que o neurologista faz para o próprio paciente é pedir para que ele desenhe um relógio, tá? E marque no relógio, que ele faz com lápis, né, e papel, o horário. Então o médico fala assim, olha, eu quero que você faça um relógio de ponteiros e marque no relógio 2 horas e 45 minutos. Então, olha só o que tem que acontecer. A pessoa tem que desenhar o relógio, tem que lembrar os números que vai no relógio, lembrar que são 2 ponteiros, e depois tem que lembrar que o médico pediu para desenhar 2 horas e 45 minutos. E às vezes acontece que depois que a pessoa desenhou o relógio, ela já não lembra que hora que ela tem que marcar no relógio. Então vejam só, a capacidade de contar é uma capacidade aprendida. Tá? Então eu ensinei os meus filhos a contar 1, 2, 3, 4, usando os dedinhos e tudo mais. Né? Eu fui ensinado a contar pelos meus pais, pela escola, eu ensinei os meus filhos a contar. Então, se eu não souber contar, de outra forma, então eu sei contar, então eu lembro como contar. Se eu esquecer se eu perder a minha capacidade de contar, se eu esquecer os numerais, se eu esquecer os números, se eu esquecer que depois do 2 vem o 3, e depois do 5 não pode vir o 8, depois do 5 vem o 6 e o 7, e só depois que vem o 8, se eu esquecer essas coisas básicas, que elas são tão básicas que nós esquecemos que nós aprendemos. Né? Nós aprendemos, sabemos, mas esquecemos que elas foram aprendidas. É como se nós acreditássemos que nós nascemos com essa capacidade de contar. Não, nós aprendemos a contar. Esses números aqui são desenhos convencionais. Tá? Os pitagóricos lá, ao invés desses números que nós conhecemos hoje, que são os números arábicos, eles usavam pequenas pedras, pequenos cálculos. Cálculo em grego é pedra. Por isso que você fala, eu tenho um cálculo no rim, eu tenho uma pedra no rim. Então calcular é fazer o quê? Calcular é manusear as pedras. Tá? Porque a contagem se dava por meio da comparação entre uma vaca e uma pedrinha. 2 vacas e 2 pedrinhas. Então é mais fácil eu falar que eu tenho 10 pedrinhas e cada uma dessas pedrinhas representa uma vaca, né, do que ficar andando com as minhas 10 vacas por aí. Né? Então 10 pedrinhas, 10 pequenos cálculos representam as minhas 10 vaquinhas. Agora, depois, ou seja, nós, digamos, estilizamos, né, passamos a representar as vaquinhas com pedrinhas, com cálculos, pequenos cálculos. E depois nós estilizamos mais ainda. Nós transformamos os cálculos, as pedras, em números abstratos. Tá? Mas não obstante, nós tenhamos abandonado os cálculos, as pedras, né, o manuseio abstrato, mnemônico dos números na própria memória, nós continuamos chamando isso de cálculo, de calcular, que seria manejar as pedras. Tá? Então, se eu esquecer a contagem, se eu esquecer o processo de contagem, eu não tenho como medir o movimento, eu não tenho como medir as alterações, eu não tenho como medir as mudanças e, portanto, eu não tenho o tempo. Tá? Porque o tempo depende da minha capacidade de contar. Lembra da minha filha? Né? Os dedos desapareceram, os 3 dedos desapareceram. Então, para falar sobre o tempo, eu preciso associar as minhas lembranças sobre as alterações que eu presenciei ou que são do meu conhecimento com as minhas lembranças numéricas. Então, eu associo 2 tipos de memória. A mudança do Sol no céu, a mudança da areia na ampulheta, com a minha capacidade de contar. Eu posso falar assim, olha, fulano, eu vou te esperar por 5 ampulhetas dessa. Então, isso aqui pode ser o meu ampulhetômetro. Né? Minha forma de medir vai ser o meu ampulhetômetro. Então, é o seguinte, eu vou esperar aqui você, ou a gente vai conversar por 5 vezes. Vou dar 5 voltas na ampulheta. Depois que ele esvaziar, eu viro ela de novo. Depois que ele esvaziar, eu viro ela de novo. Depois que ele esvaziar, 5 vezes. Então, é uma forma de medir o quê? De medir o que está acontecendo.
Tá? E essa medida é o que nós chamamos de tempo. Então, olha só, de ontem para hoje choveu 3 vezes. O telefone tocou 4 vezes. E a campainha não tocou nenhuma vez. São formas de contagem. Se eu esquecer como conta, a organização da minha vida fica prejudicada. Olha só, a balança mede a massa. A trena mede a distância, a área, o volume. O relógio mede a mudança. Né? Então, os ponteiros aqui, ó, eles estão medindo o quê? A mudança, essa mudança aqui, ó, esse movimento. Os ponteiros estão medindo esse movimento. Tá? Então, o tempo é essa medida. O tempo não é algo que dá em árvore, não é algo que cai das nuvens. O tempo é construído. O tempo é um construto complexo. Então, olha só, aqui eu tenho uma clepsidra, né? Ou seja, um relógio de água. Aqui eu tenho um relógio de areia, que é a ampulheta que eu tenho aqui. Aqui eu tenho um relógio de sol. Então aqui eu meço a alteração da água. Né? Eu vou ver que a água esvaziou daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Né? Eu tenho um relógio aqui muito interessante. Eu vou pegar lá e vou mostrar para vocês. Aqui eu meço o movimento da areia. Aqui eu meço o movimento da sombra. Tá? Aqui eu meço o movimento dos ponteiros. Aqui eu meço a passagem dos dias. Então aqui eu estou medindo o quê? Aqui eu estou medindo o movimento do Sol. Tá? E aqui eu tenho um relógio atômico, no qual eu meço exatamente aquela passagem dos 9 bilhões, 192 milhões, 631.770 ciclos de radiações, tá, entre os dois níveis hiperfinos do Césio 133. Eu tenho, deixa eu ver se eu acho aqui na internet para colocar, o relógio de bolinha que eu tenho aqui em casa, que é uma coisa muito legal. Então, aqui em casa eu tenho um relógio igual a esse aqui. Essa foto eu tirei da internet, mas eu tenho um relógio igual a esse aqui. Tá? Existe um mecanismo aqui que faz a bolinha subir, o relógio que está ligado na eletricidade. Então existe um mecanismo que sobe com a bolinha vem aqui, desce e junta aqui. Junta 1 minuto. Sempre tem essa uma bolinha aqui. Depois vem outra bolinha, junta 2 minutos. 3 minutos, 4 minutos. Quando chega a quinta bolinha e forma 5 minutos, essas bolinhas escoam, tá? Todas as outras, essas bolinhas todas aqui escoam, e uma dessas bolinhas, aqui também tem aqui um vão aqui, ó, uma bifurcação, e uma dessas bolinhas vem parar aqui. Então, a cada 5 bolinhas aqui, uma desce para cá. Aí forma 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Depois que estão todas aqui, 5, depois que estão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bolinhas, quando chega a 12ª bolinha, o que acontece? Todas as outras bolinhas escorrem, vão aqui para o depósito aqui no final, e uma bolinha apenas vem aqui e forma 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, e assim sucessivamente. Então, o que esse equipamento mede aqui é o movimento das bolinhas. Tá? Então, é uma forma de medir o quê? Então, o tempo aqui é aquilo que mede o movimento das bolinhas. Então, eu comprei aqui esse relógio de bolinhas para o meu filho, né? Só que ele é muito barulhento. Então, não dá para deixar ele ligado. Seja porque gasta energia, né? Seja porque toda hora você está ouvindo aquelas bolinhas correndo. Então, tem uma hora que enche a paciência. Então, agora ele está aqui só de ornamentação. Vamos voltar aqui. Então, eu achei essa imagem aqui, né, do cérebro aqui dentro da ampulheta. Então, a ideia é essa, né? O tempo depende efetivamente da nossa memória. Sem a nossa memória, nós não temos como ter a percepção disso que nós chamamos de passagem do tempo. E por causa dessa confusão, né, que nós fazemos entre aquilo que é medido e a própria medida, tá? Nós acreditamos que a frase "ele roubou
15 minutos da minha vida equivale à frase ele roubou 15 dólares da minha carteira. Por quê? Porque fica muito parecido com aquele filme em Time, O Preço da Manhã, né? Porque fica parecendo que os 15 minutos eles têm uma existência real em algum lugar. Mas não. Se trata de algo assim tão abstrato, se trata de algo que, apesar de ser tão abstrato, ele está tão presente na nossa vida, que nós passamos a acreditar que o tempo é uma entidade quase que espiritual, quase que anímica, né, tal como a consciência. Então não é à toa que os gregos deram ao tempo uma espécie de antropomorfização. Deram ao tempo o status de uma divindade, que é o tal do Cronos, que é aquele que nos devora um pouco por dia. Então, essa nossa incapacidade de perceber a natureza abstrata do tempo faz com que nós acreditemos que o monte... É como se nós acreditássemos, né? A ideia é essa. É como se nós acreditássemos que as faces do Monte Rushmore fossem naturais. Tá? Então, eu escrevi ali, né? Acreditar que o tempo é um fenômeno da natureza é a mesma coisa que acreditar que as faces do Monte Rushmore, lá nos Estados Unidos, são naturais, ou são um aspecto da natureza, esquecendo-se ou ignorando que aqueles rostos foram esculpidos por alguém. Então, a ideia que nós temos de tempo, ela foi construída ao longo, dá vontade de falar assim, né? Ela foi construída ao longo do tempo. Né? E aí eu fico dentro de uma contradição, dentro de um paradoxo. Mas a ideia de tempo foi construída ao longo do desenvolvimento da própria cultura humana, tá? Da nossa cultura e dos desenvolvimentos das nossas tecnologias que permitiram que nós fizéssemos cada vez mais instrumentos mais rigorosos, mais precisos, mais exatos, para medir e comparar a passagem das coisas, o movimento das coisas. E aqui eu volto de novo para aquela cena, isso aqui é só um buraco numa biblioteca, né? Várias estantes de uma biblioteca. Mas isso aqui está apontando exatamente para a famosa cena desse filme, que é a cena do Interestelar, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? Que a menina envelhece e o pai não envelhece. Ele cai num buraco negro, né, no Gargantua, e ali ele entra praticamente numa espécie de máquina do tempo. Por quê? É muito louco isso. Aqui você tem um desenho, aqui você tem uma cena do próprio filme. Né, do próprio filme. A forma de escalar o tempo, né, nesse lugar ficcional do espaço onde ele se encontra, o tempo é algo físico. Né? O tempo é algo físico. Mas é algo físico a partir, não de qualquer coisa, e não a partir do relógio, mas a partir da memória, a partir do livro. Ou seja, nós podemos viajar no tempo, dentro dessa ficção, né, por meio dos livros. Então ele entra numa biblioteca. Quando você entra numa biblioteca, você efetivamente viaja no tempo. Mas isso é uma forma metafórica, obviamente, né? Porque é óbvio que não é possível voltar no passado, tá? E menos ainda ir para o futuro, porque efetivamente o que nós temos, né, na nossa condição é um momento presente indivisível. Porque, como que eu diria assim, em quantas partes eu posso dividir o presente? Em quantas partes eu posso dividir o segundo? Bom, o segundo eu posso dividir em 60 partes, né? Ou em 100 partes, não sei como que a gente divide o segundo. A hora eu divido em 60 minutos, o minuto em 60 segundos, mas eu não sei se o segundo eu divido em 60 outras partes ou em 100 partes. Não sei qual é a unidade que está abaixo do segundo. Né? Como que eu fraciono o segundo? Se os matemáticos fracionam o segundo em casas decimais ou hexadecimais. De qualquer forma, nesse filme, o fantástico, como eu já disse aqui, né, é que eles usaram a Biblioteca de Babel como sendo uma espécie de máquina do tempo. Por quê? Porque para o próprio Borges, como eu disse lá numa das aulas anteriores, né, o livro é uma extensão da memória. E o livro é uma forma de você viajar no tempo. Então, se eu estou na estante de filosofia antiga, de história antiga, eu estou
viajando no tempo. Se eu pulo para a filosofia ou para a história moderna ou contemporânea, eu também viajo no tempo. Então, a sacada, tanto do Nolan quanto do Jorge Luiz Borges, aqui de fato foi genial. E o que acontece conosco, tenho aqui mais uma imagem do Magritte, né, é que nós passamos a não distinguir a diferença entre o real, que é o mar aqui, né, da obra de arte, né, da criação, do artificial. As linhas ficam tênues e nós passamos a acreditar que o tempo é algo real como qualquer outra coisa. Tá bem? Então, tudo isso tem como, toda essa minha apresentação do tempo, que eu encerro aqui, ela tem como finalidade, né, fazer uma comparação com a própria consciência. No sentido de que o erro que nós cometemos com a consciência, de hipostasiá-la e fazer com que nós passemos a acreditar que ela existe independente de qualquer coisa e que a memória é uma função escrava da consciência, isso nós fazemos também com o tempo. Nós hipostasiamos o tempo e passamos a acreditar que ele é algo da natureza. Né? E há físicos, inclusive, que acreditam nisso. Acreditam que o tempo é um fluxo no interior do qual nós existimos e que, portanto, é possível ir para lá e para cá no tempo. É óbvio que não. Né? Isso ultrapassa aí as possibilidades do real. Tá? E ultrapassa as possibilidades do real porque isso decorre de uma ingenuidade antropológica, que é essa ingenuidade nossa de substancializar, de hipostasiar, de reificar, de coisificar coisas que só existem na nossa memória, tá? Ou na nossa fantasia, na nossa capacidade fabulatória, na nossa capacidade de criar ou mesmo de imaginar, que também depende da própria memória. Tá bom? A nossa próxima etapa agora é falar sobre memória e linguagem.